Saudações aos colegas da Escola José Félix. Aqui é a professora Flávia Mota, a professora do ensino colaborativo da Escola José Félix, e hoje eu estou aqui para entrevistar o Dr. Alan Christian, que é especialista em atendimento educacional especializado, e hoje ele vai aqui, vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai nos responder, tá bom? Então, professor, doutor, o que é o ensino colaborativo? Você pode explicar para a galera aí do José Félix, os professores? Ok, professora, muito obrigado. Olá a todos os colegas, educadores. Naturalmente, a primeira coisa que nos vem em mente é a própria terminologia utilizada, ensino colaborativo. E nós, de antemão, então, já entendemos que ensino colaborativo é uma proposta, uma metodologia de ensinagem que irá colaborar. Mas como isso se dará na especificidade da situação? O atendimento educacional especializado, que é uma área da educação da qual tem se expandido nos últimos anos em várias redes educacionais, estaduais, municipais, nós temos também agora a expansão dela na rede estadual de educação de São Paulo. Como eu atuo na formação de professores, na docência no ensino superior e professores da rede privada, da rede pública, municipal, estadual, consigo comparar algumas situações em que cada um está inserido. Por exemplo, nós temos tido uma expansão mais elevada na rede municipal de ensino. Então, o atendimento educacional especializado na rede municipal, especialmente na nossa região do Vale do Paraíba, tem sido bastante proativa. Na nossa rede estadual de educação, embora já haja esforços para implementar o ensino colaborativo e consolidar o atendimento educacional especializado, a partir do ano de 2024 isso vem a se implementar na efetividade, né? Ou seja, a professora Flávia, por exemplo, está iniciando este ano no ensino colaborativo. Como o nome sugere, o ensino colaborativo, embora ele haja mais em colaboração direta com atendimento educacional especializado, atuando com educandos, portadores de deficiência intelectual ou de transtorno do espectro do autismo, né? Embora a gente fale portador, hoje é pessoa com deficiência e não portador, há umas terminologias, umas expressões, tá? Mas isso fica a critério do especialista, do autor, tá? Mas para a gente ter uma noção, são estas crianças que hoje vêm demandando uma atenção especializada, um suporte mais direto, mais especificado, um olhar mais singular para aquele caso, para que então a gente consiga pensar em estratégias, delinear ações que de fato traga este aluno dentro de uma perspectiva de aproveitamento, né? A gente fala muito às vezes sobre uma situação de fracasso escolar, mas muitas vezes esta situação é apenas sanada, é apenas intervinda com simples estratégias, né? Então a gente, quando oferece um caminho, uma alternativa para alguns educandos em conformidade com as suas singularidades, nós conseguimos então um aproveitamento muito grande. Então, a princípio, o ensino colaborativo, ele inicia-se pela colaboração mais direta, que seria a comunicação entre educadores. A palavra-chave, né? É uma palavra-chave no ensino colaborativo, senão nós, de repente, acabamos tomando a situação como um processo um tanto mecanicista, um tanto voltado à aplicabilidade de uma metodologia, quando na verdade vai começar exigindo uma escuta da situação, uma escuta daquele contexto, né? Então o ensino colaborativo a partir daí começa numa dialogicidade com os colegas educadores. Então, onde efetivamente nós iniciamos o ensino colaborativo? Nos reunindo com os professores que já atuam com os alunos, que já estão na rede regular, já estão atuantes em sala de aula. O professor do ensino colaborativo, então, vai abrir um espaço de diálogo com todos estes educadores, iniciando uma aproximação da realidade a partir do próprio educador.
Muitas vezes até confunde-se que o professor de ensino colaborativo estaria inspecionando as aulas, fiscalizando as aulas, mas na verdade ele está ali aplicando o instrumental técnico, objetivando realizar uma sondagem e assim detectar as abordagens que têm sido apresentadas pelo educador titular, as metodologias utilizadas, e não que o educador esteja utilizando uma metodologia equivocada ou inadequada, apenas o educador vai utilizar uma metodologia que está mais em conformidade com o contexto grupal, com o contexto coletivo, sim, com a sala de aula como um todo. O ensino colaborativo vai começar tanto a considerar alguns grupos, mas vai iniciar um processo de fragmentação de grupos, eventualmente pode-se detectar, perceber a necessidade de fragmentar alguns grupos de alunos. E isso evoluindo até a individualidade, que são os casos onde o especialista em atendimento educacional especializado sugere, dentro de um contexto, que este aluno possa receber aulas de modo individualizado. Se ele possui deficiência intelectual, se ele possui transtorno do espectro autismo, ou deficiência auditiva, deficiência visual, e assim então criar um roteiro onde este aluno irá trabalhar de modo individualizado. Parece às vezes um pequeno detalhe, mas esta primeira aproximação com o educador, com o professor titular, com um diálogo com ele, faz a diferença, né? É o que vai consolidar, é o que vai embasar o início de trabalho. Tudo vai começar a partir desta aproximação e deste diálogo, objetivando então a complementação destas aulas, não no sentido de complementar a aula do professor, mas complementar a necessidade do aluno. Colaborar, né? Colaborar. O nome já fala, né? Eventualmente, este aluno que está em sala de aula, eventualmente em algum momento ele obter algumas aulas específicas dentro de uma sala de recursos multifuncionais, que pode ser uma demanda daquele estudante, daquele educando. Com isso, então, iniciar um processo colaborativo, onde vai se delineando ações, definindo estratégias, sobretudo para que o educando consiga estar em acompanhamento daquilo sendo proposto pelo currículo e pelo projeto político-pedagógico da instituição educacional. Muito bem, doutor. É isso mesmo, a gente falou um pouquinho sobre o ensino colaborativo, né? E o ensino colaborativo, ele pode favorecer a inclusão, né? E como que ele pode favorecer a inclusão? Você pode nos explicar? Excelente pergunta, professora. Quando a gente pensa em atendimento educacional especializado, nós estamos pensando, a princípio, num segmento de educandos que nós podemos tomá-los como especial. Mas há muitas vezes um equívoco acerca do que seria a inclusão. A inclusão, muitas vezes, ela é compreendida como uma forma de agir com um determinado indivíduo, com um determinado educando, e incluí-lo no grupo. É aí que nós iniciamos o equívoco. Porque o processo é inverso. Nós temos que incluir o grupo naquele que está desincluído, não está tão incluído, porque é o grupo quem eventualmente não vai observar os talentos, as potencialidades, muitas vezes uma atenção para o grupo que inexoravelmente exclui-se sem essa intenção, sem essa percepção. Então, quando você começa a considerar o processo de inclusão a partir do grupo, a partir da sala, é quando essa inclusão se torna uma consequência do processo. Porque aí nós começamos a pensar que inclusão não é só nós pensarmos que tem alguém diferente e temos de ter empatia. É algo muito além disso. É um processo contínuo de desenvolvimento da percepção das singularidades, das individualidades, que cada indivíduo, que a totalidade dos estudantes possui. Entretanto, em algum dado momento, alguns possuem essas necessidades mais elevadas do que outros. Então, este processo de inclusão é, de fato, na consideração
da singularidade dos alunos, e aí nós começamos então a intervir nesse processo de inclusão. Então ele não é um aluno que tem deficiência e precisa ser incluso. Ele é um aluno que pode possuir várias características, né? Vários estilos cognitivos de aprendizagem, independentemente se ele tem laudado uma deficiência ou não tem, mas sim que ele tem uma necessidade que deve ser considerada esta especificidade e, deste modo, então, atuar neste processo de inclusão, na consideração daquilo que é diferente, na consideração daquilo que é distinto. Muitas vezes nós ouvimos colegas educadores com expressões de senso comum, de massa, como, por exemplo, eu não posso fazer determinada coisa para aluno, senão eu vou ter que fazer para o outro, né? Na verdade, um pressuposto do ponto de vista epistemológico completamente infundamentado. Infundamentado no sentido de que, se nós somos seres singulares, é necessário que olhemos para cada um na sua especificidade, na sua necessidade. E assim, então, nós estaríamos sendo equânime na oferta da metodologia, na oferta da ensinagem e aprendizagem que aquele aluno necessita. Enquanto outros, com muita habilidade para determinadas disciplinas, saberes, não necessitariam de maiores suportes, de maiores assessoramentos, porque ele já tem um talento, já tem uma habilidade, enquanto outros não possuem. O outro fator também muito importante a ser considerado é que muitas vezes nós tratamos o processo de escolarização como um processo estritamente acadêmico, no sentido de trabalharmos privilegiando, quase que com exclusividade, processos aritméticos de cálculos matemáticos, de adição, subtração, multiplicação e divisão, e esquecemos aquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa bastante evidente. A criança e o adolescente, logo o educando do ensino fundamental 1, 2 e até do ensino médio, deve ser considerado na sua integralidade, ou seja, ele pertencente a este sujeito que possui todo este aspecto, toda esta carga sócio-histórica, todos os elementos que compõem a história dele, é necessária a consideração desta integralidade. Muitas vezes o professor de atendimento educacional especializado, até mesmo o professor de ensino colaborativo, vai perceber a necessidade de acionar a família, não naquela superficialidade de dizer, família, você precisa acompanhar o filho na escola, mas sim em algo mais profundo. Família, quais são suas necessidades, quais são as suas questões socioeconômicas que eventualmente estão diretamente correlacionadas com o processo de escolarização. Não é apenas uma questão socioeconômica de cunho voltado para o pauperismo ou qualquer coisa do gênero, mas sim, de fato, elementos que se correlacionam e impactam diretamente. Então, às vezes, o diálogo com a família, na orientação, no encaminhamento para outros setores, outros serviços públicos, seja na reivindicação de benefícios, a legislação hoje garante para pessoas que possuem transtorno do espectro autista, já equipara-se a deficiente para todos os fins de direito. Em alguns casos poderão ser requerido o benefício de prestação continuada, que hoje é no valor de R$ 1.412. Então nós percebemos que um benefício como esse pode ter um grandiosíssimo impacto no processo de escolarização, porque a partir do momento que ele recebe um benefício, eventualmente uma mãe que é diarista ou um pai que é diarista, tem mais tempo para ficar com o filho, mais tempo para acompanhar, mais tempo para levá-lo à escola, mais tempo para participar de uma reunião escolar, para se integrar, nós temos um impacto direto. E outro ponto fundamental, e a gente já começa a fazer essa consideração, comumente tem-se confundido reunião escolar como momento de despejo unilateral. Muitas vezes chamamos de reunião escolar aquilo que, na verdade, é apenas o ato subterfugioso de chamarmos o pai responsável, a família, e despejar nele a nossa vontade, agentes escolares. E não abrirmos um espaço de dialogicidade, um espaço de escuta, dar a chance para o pai, a mãe, o responsável,
dizer, olha, eu tenho determinadas necessidades. Nós temos visto casos de modelos educacionais dentro do ensino colaborativo, horário, simples definição de horário de estudo, se é noturno, se é contraturno, se vai ser vespertino, se vai ser matutino, parecem meros detalhes, mas se eu não sento com a família, se eu não sento com o próprio educando para entender estas questões ligadas à vida doméstica, à vida cotidiana, eu não consigo praticar o ensino colaborativo em sua essência. Aí não seria ensino colaborativo, né, gente? Porque o ensino colaborativo seria para ajudar quem? Principalmente os alunos, professores, a escola e a família. Por isso que tem esse nome, colaborativo, para colaborar com vocês. Exatamente. Né? Muito. Alan, Dr. Alan, muito obrigada pela sua... Também agradeço a oportunidade, professora. Sempre que quiser, estarei sempre à disposição. Eu que agradeço em nome da Escola José Félix, como eu sou professora de ensino colaborativo, espero colaborar com os meus colegas, com a escola, com os alunos, com os pais dos alunos, né? E muito feliz de estar passando esse vídeo para vocês. Espero que ajudem todos vocês. Estou aí para ajudar, colaborar, como o nome já fala, né? Ensino colaborativo, para colaborar com todos vocês. Muito obrigada, doutor. E até o próximo vídeo, tá bom, galera? Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.